Meu nome é Rui Barbosa, sou engenheiro civil e professor. Nesse vídeo a gente vai falar sobre gesso de construção, esse ligante que é usado bastante na construção civil. As principais aplicações do gesso de construção são revestimento de parede. Tá? É bem comum numa alvenaria depois de pronta, uma camada bem fina de revestimento de gesso, de pasta de gesso, substituindo o revestimento de argamassa, que é o mais convencional. Ou então acabamento, como sancas, ou então forros, detalhes de forros. Outra aplicação são as placas de gesso acartonado, bastante usadas nos sistemas de drywall. Veja essa reação química ou essa fórmula química, essa molécula de CaSO4 combinada com duas moléculas de água. Essa é a forma que a matéria-prima que se faz o gesso é encontrada na natureza. Tá? Então esse é o mineral gipsita. O minério é o gipso, esse é o mineral gipsita. A indústria faz uma transformação, que é uma calcinação a uma temperatura que não vai passar dos 350 graus, eliminando parte da água que está combinada. Então a forma final do gesso de construção, que é a composição do material que você compra para usar em obra, é chamada de hemidrato, CaSO4 combinado com meia molécula de água. Os processos produtivos eles têm, obviamente, uma certa variação de composição, então nem sempre 100% do gesso é composto por hemidrato. Tá? Então aqui vou mostrar as fases possíveis em que o gesso pode se encontrar. A fase desejada, a fase mais comum, é o hemidrato, chamado de hemidrato beta 1. Tá? É uma fase bastante solúvel, reativa, é o objetivo do processo produtivo. O valor padrão, a quantidade padrão de água combinada é meia molécula, tá? Mas esse valor pode variar de 0,11 a 0,6 moléculas de água combinado com o CaSO4. No caso da calcinação atingir uma temperatura mais elevada do que o desejável, ou o material ficar no forno um pouco mais de tempo, aí é formada uma segunda fase, que a gente chama de anidrita. Anidrita 3, ou anidrita solúvel. Apesar do nome ser anidrita, existe uma quantidade muito pequena de água combinada nessa molécula, de 0,05 a 0,11. A presença da anidrita 3 na composição do gesso faz com que acelere as reações de hidratação, porque é uma fase mais ávida por recombinar com água na hora que você mistura ela com água na obra. Então acelera as reações de hidratação. Uma outra fase possível de estar presente é a anidrita 2, ou anidrita insolúvel. Isso ocorre quando a temperatura de calcinação é muito elevada, supera os 350 graus Celsius. Essa anidrita, ela retarda a pega. Como ela é insolúvel, ela vai fazer com que demore muito para que aconteça o tempo de pega. Em pequenas quantidades na composição, ela não vai atrapalhar. Ela pode até aumentar a resistência um pouco do gesso numa idade mais avançada. É chamada de anidrita supercalcinada. No caso da temperatura de calcinação ser muito elevada, na casa dos 700, 800 graus Celsius, então a gente diz que a anidrita foi calcinada à morte. Então essa fase não tem valor para o gesso de construção, porque não é solúvel, só atrapalha as reações de hidratação. Essas são as reações de transformação que ocorrem no processo produtivo do gesso de construção. Mas e o que ocorre na obra? O que você faz como engenheiro civil na obra? Você pega o gesso de construção e mistura com água. Então veja, é o processo inverso. Aquela 1,5 molécula de água que se desprendeu na produção, agora na obra você faz com que ela combine novamente com o seu material de construção, formando a fase gipsita, a mesma fase que ela tinha originalmente como matéria-prima. Essa reação de hidratação é uma reação exotérmica, ela libera calor. Isso faz com que a gente tenha um indicador de reatividade. Se eu colocar um termômetro dentro da minha pasta de gesso, da minha mistura, eu vou conseguir medir o calor liberado pela reação química. E dessa forma eu consigo medir o momento em que a reação química está acontecendo. Esse ensaio que eu acabei de descrever, feito em laboratório, o nome dele é calorimetria. Então veja, esse é um resultado típico de calorimetria de gesso. As reações acontecem muito rapidamente. Imediatamente acontece dissolução do gesso
de construção na água, e essa dissolução libera uma quantidade grande de calor nos primeiros 2, 3 minutos. Tá? E depois disso, a segunda fase demora em torno de uns 10 minutos, que a gente chama de período de indução, que é quando a concentração de cálcio vai aumentando ali naquela suspensão. Depois começa a liberar calor de novo na terceira fase, que é quando a sua pasta de gesso começa a endurecer. Então, na prática, essa informação é bastante importante para você como engenheiro civil. Você tem em torno de uns 10 minutos para trabalhar com gesso na obra. Tá? Então você já sabe, se o seu pedreiro ele mistura uma quantidade muito grande de gesso, dificilmente ele vai conseguir trabalhar e fazer o que ele tem que fazer nesse tempo de 10 minutos. E isso vai gerar uma perda de material. Tá? E o entulho de gesso é um entulho problemático. É um entulho que ele tem que ser separado dos demais entulhos da obra. Minha sugestão: tente descobrir, faça uma pesquisa, nem que seja rápida, sobre por que o gesso ele é um entulho, um resíduo de construção problemático. Que mais na frente, nas aulas de cimento e de concreto, a gente vai resgatar esse assunto. Se você, como engenheiro civil, quer testar a qualidade desse gesso, já que eu disse que ele pode ter várias fases, existe uma norma técnica, uma norma da ABNT, a NBR 13207, e ela apresenta limites de algumas fases presentes no gesso. Então você vai fazer uma análise química, e essa análise química tem que dar os resultados dentro desses limites que essa tabela da norma especifica. O Brasil tem grandes reservas de gipso para fazer o gesso de construção. 90% dessas reservas elas estão no norte e nordeste do Brasil, no Pará e em Pernambuco. Essas matérias-primas, elas são matérias-primas naturais. A maior parte do gesso é feito de matéria-prima natural. Mas existe também o gesso fabricado de subprodutos de outras indústrias. Tá? Esse gesso é chamado de fosfogesso. Quanto mais distante dessas fontes, dessas reservas naturais de gipso, maior a chance de você ter gesso a partir do fosfogesso. A indústria de fertilizantes e a indústria de ácido fluorídrico são as principais indústrias que geram um subproduto que para eles é rejeito, mas para a indústria do gesso é matéria-prima. Existe um certo problema que esses resíduos, subprodutos, eles têm contaminantes. E não é possível tirar, ou é muito caro tirar esses contaminantes. E isso, de certa forma, muda um pouco o desempenho do gesso. Na rotina do engenheiro civil, essa análise química, essa análise de o tipo de matéria-prima usada, ou que fase anidrita ou hemidrato está presente, ela não é feita. Tá? O que é feito é uma análise química para ver se atende aqueles valores de norma que eu já apresentei. Mas os testes de desempenho mais comuns, eles são o teste de tempo de pega, que é para medir o tempo que você vai ter na obra com a sua pasta de gesso ainda no estado plástico para trabalhar, e o ensaio de resistência à compressão, que é um ensaio de resistência mecânica, para testar o desempenho desse material na sua obra. Esse conteúdo que eu falei, ele está nesse livro, tá? Que é o livro de materiais de construção publicado pelo Ibracon. Então estude mais sobre gesso nessa referência. Obrigado por ver esse vídeo. E o próximo vídeo a gente fala sobre cal. Valeu!